Estamos aqui para fazer uma pequena demonstração, explicar um pouco como é que funciona o projeto Sistema de Irrigação Automático do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Bom, a gente aqui, o principal objetivo do projeto é automatizar e reduzir custos na área da irrigação, fazendo com que o produtor rural tenha certa objetividade na hora de irrigar a lavoura dele ou coisas do gênero. A gente decidiu fazer um projeto como esse porque aqui na nossa região é muito forte a agropecuária e também para evitar o desperdício de recursos hídricos e energéticos. Ele funciona da seguinte maneira: nós fizemos aqui um pequeno sensor de umidade que ele é colocado na terra. Se der para aproximar aqui, ele fica fincadinho. A gente fez isso com uma plaquinha de cobre e zinco. Aí a gente fez da seguinte maneira: nesse resistor é detectada certa resistência. Quanto maior a quantidade de água na terra, menor vai ser a resistência. É tudo de acordo com a lei de Ohms. Ele funciona da seguinte maneira: ele envia o valor dessa resistência para esse pequeno transistor, que ele interpreta essa resistência e transforma ela em tensão. Assim que ele transforma em tensão, ele envia para esse chipzinho aqui e respectivamente ele envia ao Arduino. O Arduino ele tem um programa gravado nele que ele interpreta o valor da tensão e aciona ou não uma bombinha. Se a gente estipula um valor de, por exemplo, 1900 volts, assim que for atingido, acima de 1900 vai ser considerado solo úmido, abaixo de 1900 vai ser considerado solo seco. Quando o solo está seco, esse microcontrolador ele ativa esse relé e simultaneamente ele vai ativar a bombinha, que ela vai bombear a água para que ocorra a irrigação. Nesse caso, em pequena escala, vai puxar a água do copo e jogar aqui na planta. Aí assim que fica maior que 1900 volts, o solo é considerado úmido e ele corta a bomba, corta a liberação de energia. Aí mostra aqui no visorzinho que ele não precisa mais de irrigação e que o solo está úmido naquele instante. Aí, como pode ser visto aqui, ele joga a água na planta. E assim que é considerado úmido, ele desativa a bombinha. A gente implantou também um chip chamado DS307. O que esse chip faz? Ele contém gravado nele data, hora, mês, ano, tudo. Ele é basicamente um relógio em um microchip. E por que a gente colocou esse microchip? Para facilitar o trabalho do produtor rural, para manter, por exemplo, determinada espécie de planta, ela tem uma certa necessidade de ser irrigada naquele momento, em certa hora, de manhã ou à tarde. Assim, o produtor rural poderia programar um microcontrolador de acordo com a necessidade dele. Por exemplo, às 6 da tarde seria efetuada a irrigação e caso não seja, ele confirmaria sim ou não, se ele quisesse ou não que efetuasse a irrigação naquele determinado instante. Isso ajudaria muito também caso fizesse o trabalho simultâneo com a meteorologia, porque no dia que fosse chover, estivesse fazendo muito sol, o sistema ia perguntar para o produtor rural, ia questionar se ele quisesse ou não que fosse feita a irrigação. No caso de chuva, ele iria mandar uma mensagem e faria com que o sensor não funcionasse naquele dia, que aí ocorreria uma redução nos gastos de recursos hídricos e assim também energéticos.